Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre os números complexos. Hoje a gente vai estudar a forma geométrica dos números complexos, operações nessa forma geométrica e o que é um módulo de um número complexo. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom pessoal, até agora a gente só conhece a representação de um número complexo através da forma algébrica, que é aquela forma z igual a a mais bi. Existem ainda duas outras formas de representar um número complexo. A forma geométrica, que a gente vai ver agora, e a forma trigonométrica, que a gente vai ver na próxima videoaula. Tudo bem? Então vamos falar agora da forma geométrica. Bem, a gente já sabe que na forma algébrica, um complexo ele é representado na forma z igual a a mais bi. Tá? Então a forma geométrica ela vai ser dada num plano similar ao plano cartesiano que vocês já conhecem, e aqui a gente vai chamar de plano Argand-Gauss ou plano complexo, tudo bem? O eixo horizontal, gente, que era o eixo do x, né, da abscissa, aqui a gente vai representar a parte real do número complexo. E o eixo vertical vai ser a parte imaginária. Então vamos começar com um exemplo, ó. Se z for igual a 2 mais i, o que a gente faz? Na parte real a gente vai marcar essa medida aqui, que no caso é 2, tá? E na parte imaginária, a gente vai marcar a medida que está aqui multiplicando o i, que nesse caso é 1. Então, a gente primeiro pode fazer a representação do ponto, z igual a 2, naquela mesma ordem que era no plano cartesiano, lembra? Primeiro a gente indicava o x, que era o horizontal, então aqui primeiro a gente vai indicar a parte real, vírgula, depois a gente indica a parte imaginária, que é o eixo vertical, que lá que lá no plano cartesiano era o eixo y. Então, esse z igual a 2,1, esse formato aqui a gente chama de afixo do complexo, tá? Então você vai marcar aqui o ponto de coordenadas 2 no horizontal e 1 no vertical, tá? Esse ponto a gente chama de afixo. Quem é o nosso número complexo? Nosso número complexo simplesmente você vai ligar a origem até esse ponto que é o afixo. Isso aqui vai ser um vetor, tá? Então esse aqui seria o vetor z. Sempre você vai partir da origem até o afixo, que vai ser dado por esses valores aqui. Gente, algumas observações, ó. Os números complexos reais pertencem ao eixo x. O que são os números complexos reais? São aqueles que têm parte imaginária nula, tá? Então, por exemplo, um ponto que esteja aqui em cima do 3. Qual é o y dele? É 0, tá? Então, ele seria um número real. Então, ele estaria aqui em cima desse eixo. Na hora que você ligasse a origem no afixo dele, ia cair bem em cima desse eixo. De forma análoga, os imaginários puros pertencem ao eixo y. Eu vou dar exemplo já disso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, se eu pegasse um afixo aqui, que ponto seria esse aqui? A coordenada x dele é 0 e a coordenada y dele é 1. Tá? Então, se o afixo estivesse aqui, o complexo seria esse vetor aqui, partindo da origem vindo até aqui. Então, ele estaria em cima do eixo imaginário. Os demais números complexos a mais bi com a diferente de 0 e b diferente de 0 pertencem aos vários quadrantes de acordo com os sinais de a e b. Então ele pode estar nesse quadrante, como foi esse caso aqui, que era o a positivo e o b positivo também. Poderia estar para cá ou para cá, dependendo dos valores de a e b. Para cada número complexo, existe um único ponto no plano e vice-versa. Bem, vamos ver outros exemplos então. Se z1 for igual a 3 menos 2i, a gente pode escrever z1 igual a esse afixo aqui, 3,2, tá? O 3 é a parte real, vem antes, e o menos 2 é a parte imaginária. A gente já vai plotar isso no plano, tá? Esse outro aqui, z2 igual a 5, isso aqui é o número real, a parte imaginária dele é 0, então o ponto vai ser o 5,0. Esse z3 igual a menos 2, a parte real agora que é 0. Então, ele vai ser o 0,-2. Vamos ver, então, como é que isso fica no plano complexo. Primeiro, vou começar pelo Z1, que é o 3,-2. Vou marcar o 3 no eixo real e o menos 2 no eixo imaginário. Marquei o ponto. Tá aqui, esse ponto é o afixo de Z1. Quem é o Z1? Vai ser esse vetor verde. Eu vou ligar a origem até o afixo. Depois, o Z2. Z2 igual a 5. O afixo dele é o ponto 5,0, tá? Então, é 5 na parte real e 0 na parte imaginária. Então, ele está em cima do eixo x. Na hora que eu traçar o vetor, ligando a origem
até esse ponto, esse vetor vai ser esse azul que está bem em cima do eixo real. Depois o Z3 igual a menos 2i, o afixo dele é o ponto 0, menos 2, então é 0 no x, e menos 2 no eixo imaginário, está aqui, esse é o afixo do Z3. E o Z3, o complexo, vai ser esse vetor aqui vermelho. Bem, gente, uma aplicação muito importante dos números complexos é na eletricidade, tá? Quem for fazer graduação nessa área vai precisar dominar esse conteúdo. Não só na graduação, tá? Cursos técnicos também. Aqui o próprio IFRJ tem no campus de Paracambi um curso técnico em eletrotécnica. Eu já lecionei lá. E os alunos do curso técnico do ensino médio precisavam dominar esse conteúdo porque eles tinham aplicação nas matérias técnicas. Foi só uma observação. Vamos continuar. Determine os números complexos representados pelos afixos A, B, C, D e E da figura abaixo. Então vamos começar aqui pelo ponto A. Ó. Ponto A é o ponto que está em cima do eixo real no valor 3, tá? Então a parte real dele é 3 e a parte imaginária, ó, quando você projeta no eixo imaginário, cai no 0, tá? Então ele é o 3,0, o afixo dele é esse 3,0. Então quem é o complexo? Z igual a 3, tá? Que seria 3 mais 0i, você não precisa escrever. Vamos ao B, ó. O B está aqui em cima do ponto 2, no eixo imaginário. Então, a gente sempre escreve primeiro a parte real, tá? A parte real dele é 0, então o afixo dele é o 0,2, tá aqui. Então, ele vai ser o Z igual a 2i. Na forma algébrica, tá? Isso aqui seria a forma algébrica, aqui estão os afixos. Por que Z igual a 2i? Porque seria 0 mais 2i. Você também não precisa escrever quando for 0. Agora o C, ó. A parte real é 2 e a parte imaginária é 1. Então, o afixo C é o ponto 2,1. Na forma algébrica vai ficar 2 mais i, que seria 2 mais 1 vezes i. O ponto D agora, esse afixo D, na parte real é menos 2 e na parte imaginária é menos 1. Então tá aqui o afixo, menos 2, menos 1. E na forma algébrica fica menos 2 menos i, que seria menos 1 vezes i, mesma coisa. Agora o E. Está no 1 menos 1, então o afixo dele é 1 para a parte real e menos 1 para a parte imaginária. Isso vai me dar o complexo 1 menos i. Outro exercício aqui, gente. Dados os afixos de Z1 e Z2, então está aqui. P é o afixo de Z1 e Q é o afixo de Z2, respectivamente. Descubra os afixos de menos Z1 e menos Z2. Ele está pegando o oposto, gente. Fazer esse menos aqui na frente de um ponto, você troca o sinal das duas coordenadas, tá? Então, se Z1 tem afixo 1, tá? Z1 é 1 mais i, o menos Z1 vai ser menos 1 menos i. Você poderia vir direto nesse afixo e trocar o sinal dos dois, tá? Então, o Z2, que é menos 2 menos 1, seria o menos 2 menos i na forma algébrica. O menos Z2, inverte o sinal desses dois, fica 2 mais i. Então, o Q', tá? Que seria o afixo desse menos Z2 vai ser o ponto 2,1. Eu vou projetar aqui no plano complexo, gente, esses 4 afixos, tá? Para vocês verem o que acontece geometricamente quando a gente pega o oposto. Então tá aqui Z1 e menos Z1, que é o oposto do Z1. Gente, se você ligar aqui através de uma reta esses dois afixos, essa reta vai passar pela origem, tá? Então, o complexo, o vetor Z1 tá aqui, com a setinha para cá. E o menos Z1 está também em cima dessa reta, só que no outro sentido, no sentido oposto. O mesmo ocorre aqui para o Z2 e menos Z2, tá? Ligando esses dois afixos, isso passa pela origem, então eles são opostos aqui também, ou seja, estão em cima de uma mesma reta, só que com sentidos contrários quando você traça o vetor. Isso vai acontecer para qualquer complexo e o seu oposto. Bem, gente, vamos ver agora o que acontece geometricamente com Z e o conjugado de Z. Vocês estão lembrados do que é o conjugado de Z, que é esse Z barra? Você troca apenas o sinal da parte imaginária. Então, olha só, se eu pegar um Z igual a A mais BI, projetei ele aqui no meu plano complexo, tá? Marquei aqui a parte real dele, que é A, e a parte imaginária dele, que é B, tá aqui o ponto, que é o afixo, tracei o vetor. Então, esse é o Z igual a A mais BI. Quem é o conjugado dele? É o A menos BI, tá? Então, a parte real também vai ser A, e a parte imaginária, ó,
vai ser o menos b, vai estar aqui embaixo, esse mesmo comprimento, só que aqui para baixo, tá? Então, estaria aqui esse ponto, esse afixo, a, menos b, tração do vetor é esse daqui. Gente, esse vetor, ele é simétrico em relação ao eixo x, tá? Quando você compara ele com z. Esse é o z, esse é o conjugado de z. É como se o eixo x funcionasse ali como um espelho, tudo bem? O eixo x que eu tô falando é o eixo horizontal, tá? É a parte real. Gente, vamos ver agora a soma geométrica e a soma algébrica, tá? Elas têm que dar a mesma coisa, de fato dão. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse Z1 e esse Z2, quando a gente faz a soma vetorial, o que é fazer Z1 mais Z2 de forma vetorial? É você pegar esse vetor, transferir ele para cá, tá? Eu vou traçar aqui, passando pela ponta do Z1, uma paralela a esse vetor aqui e traz ele para cá. O vetor soma é ligar isso aqui, aqui. Vocês já devem ter visto isso em física, com certeza já viram. Esse aqui é o vetor soma, tá? É o Z1 mais Z2. Então, se você projetar aqui a parte real dele e a parte imaginária dele, gente, tem que cair exatamente nos valores que você encontrar fazendo a soma algébrica, tá? Vamos conferir isso aqui com um exemplo, ó. Se eu pego Z1 igual a 1 mais 2i e um Z2 igual a 4 mais i, a gente já sabe somar algebricamente, né? Somar Z1 mais Z2 vai ser o quê? Você soma a parte real com real, fica 4 mais 1, que é 5, e imaginária com imaginária, 2i mais i, que dá 3i. Se você projetar isso certinho lá no plano, com régua e tal, e fizer a soma vetorial, tá? Tá aqui o vetor soma, que é o Z3. Se você projetar para cá, vai cair certinho no 5 e para cá certinho no 3. Bem, pessoal, vamos ver agora o módulo de um número complexo. Geometricamente, o módulo de um número complexo é a distância da origem do sistema coordenados ao afixo de z, ou seja, é essa distância aqui, é esse comprimento, tá? Assim como lá na física vocês já estudaram, o módulo de um vetor é o comprimento do vetor, é a mesma coisa. Aqui a gente vai indicar como módulo de z esse símbolo aqui, que é o z entre duas barras, vocês também devem ter usado essa notação na física, tá? Então, vai existir uma formulinha para isso, igual vocês fizeram lá na física. Vamos definir aqui também. Então, peguei o z igual a mais bi, tá? Um complexo qualquer. Eu vou definir uma fórmula para o módulo de z, que é esse comprimento aqui, utilizando simplesmente o teorema de Pitágoras. Porque isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Se esse valor aqui é a parte real, média Azinho, e esse comprimento aqui é o bzinho, que é igual a esse, fazendo o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, OAP, a gente tem o quê? Que módulo de z ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Extraindo a raiz para cá, fica módulo de z igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só isso, gente. Então, o comprimento do complexo, ou seja, um módulo do meu complexo z, vai ser a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Gente, uma observação, aqui só entrou o b, tá? É b ao quadrado, não é bi. Alguns alunos cometem esse erro, aí quando aparece um i ao quadrado, o i ao quadrado é menos 1, às vezes encontra um valor negativo dentro da raiz. Tá errado. Isso daqui você nunca vai ter um valor negativo aqui dentro. Qualquer número ao quadrado é sempre positivo se esse número for um real, tá? Não tem o i aqui dentro. Observe que essa igualdade vale também para os pontos situados nos eixos e nos demais quadrantes. Então, podemos dizer que, dado um número complexo z igual a mais bi, chama-se módulo de z e indica-se por esse símbolo aqui, o número real positivo ou nulo, tá? Se o z for nulo, se o z for do 0, 0, dado por módulo z igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Gente, uma conexão interessante com a geometria analítica, que pensando nos complexos z e w como pontos no plano, o módulo da diferença é a distância entre os dois pontos, tá? Você pode equacionar isso, depois a gente pode fazer na aula síncrona um exemplo, pegar um z e um w, calcular o módulo de z menos w, isso vai dar a distância entre z e w. Bem, vamos ver uns exemplos. Ó, determine o módulo dos seguintes números complexos. Letra A, z igual a 2 mais 3i. Então, módulo de z, primeiro eu indiquei aqui módulo de 2 mais 3i, vai ser raiz de 2 ao quadrado 4 mais 3 ao quadrado 9. 4 mais 9, raiz de 3. Letra B, z igual a 3i. Tá? Então, o módulo de 3i vai ser raiz de 3 ao quadrado. Aqui a parte real é 0. Seria 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
tá? Que dá raiz de 9, que é 3. Uma observação, gente, tá vendo que o complexo, quando ele é um imaginário puro, vai acontecer para o real também? O valor do módulo é exatamente o valor que está aqui. Você não vai ter a soma, você vai ter só aquele número ao quadrado, depois você vai extrair a raiz, é óbvio que vai dar ele mesmo. E geometricamente a gente também vê isso, né? Se ele está bem em cima do eixo, nesse caso, bem em cima do eixo vertical, lá no 3, né, que é o 3i, esse comprimento aqui, que vai do 0 até o 3, é óbvio que é 3. A gente nem precisaria calcular. Item C, menos z igual a menos 1 menos 2i. Então, módulo de menos 1 menos 2i vai ser raiz de menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Tá vendo? Qualquer número ao quadrado fica positivo. Então, raiz de 1 mais 4 é raiz de 5. Item D, z igual a meio. Ele não possui parte imaginária. Então, o módulo de z vai ser raiz de meio ao quadrado, que isso é meio, né? Seria raiz de 1/4, que é meio. Item E, z igual a menos 3, agora é um real. O módulo de z é raiz de menos 3 ao quadrado, que dá raiz de 9, que é 3. Gente, o item F, se z for 0, o módulo de z vai ser raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é o próprio 0. Vamos só fazer uma observação, ó. Tá vendo esses 3 itens aqui? 4 itens, o item B também entra, que não possui ou parte real ou parte imaginária. Vocês observaram que o resultado é exatamente o número que está ali, só que positivo, né? É sempre positivo. Ó, o item B, o módulo de z igual a 3i deu o próprio 3, no D deu o próprio meio, no F deu o próprio 0, e aqui, que era menos 3, deu mais 3. Isso sempre vai acontecer e tem uma lógica geométrica também envolvida. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, z igual a meio. Está lá em cima do eixo x, indo do 0 até o ponto meio. Então, que comprimento é esse? É meio. Tá? Isso funciona para todos os outros. Gente, propriedades do módulo. Z vezes Z conjugado, isso dá um módulo ao quadrado. Lembra que a gente fez na aula passada? Z vezes o conjugado sempre dava A ao quadrado mais B ao quadrado? A gente desenvolveu isso, tá? Que fica A mais BI que multiplica A menos BI. Esse vezes esse dá A ao quadrado, esse vezes esse dá menos ABI, esse vezes esse dá mais ABI, esses dois vão cancelar. E esse com esse dá menos BI ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, isso vira mais B ao quadrado. E isso, gente, é o módulo de z ao quadrado. Tá faltando a raiz, né? No módulo de z tem a raiz. Então, se você leva o módulo de z ao quadrado, vai cortar a raiz e vai dar exatamente isso. Se z é um número complexo, então, módulo de z é igual ao módulo de z barra. O que difere z do z conjugado é o sinal da parte imaginária. Só que na hora que você calcula o módulo, esse valor vai estar ao quadrado. Então, isso vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui eu peguei, ó, módulo de z é ao quadrado mais b ao quadrado, tá? E quem é o z barra? É o a menos bi. Na hora que você calcular o módulo z barra, vai ficar ao quadrado mais menos b ao quadrado. Menos b ao quadrado também dá mais b ao quadrado. Então, o módulo de z sempre vai ser igual ao módulo do conjugado. Isso faz total sentido aqui, ó, quando a gente comparou. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente viu aqui a parte geométrica de z e do seu conjugado, ó, não deu simétrico em relação a esse x? Módulo não é esse comprimento? É óbvio que esse comprimento é igual a esse. Se ele é simétrico, você só rebateu, o comprimento é igual. Tá? Então faz sentido tanto na parte geométrica como na parte algébrica também deu igual. Vamos ver agora, gente, a terceira propriedade. Se Z1 e Z2 são números complexos, então módulo de Z1 vezes Z2 é igual a módulo de Z1 vezes módulo de Z2. O que está dizendo aqui, gente? Se você tem dois complexos, multiplicar os dois e calcular o módulo do resultado da multiplicação, isso é igual a se você calculasse o módulo de cada um deles e multiplicasse o valor desses módulos, tá? De forma análoga, a quarta propriedade é simular só para divisão. Se o Z2, que é quem está no denominador, não for nulo, tá? O módulo dessa divisão de Z1 por Z2 é igual ao módulo de Z1 sobre módulo de Z2. Tá? Essas duas eu não vou demonstrar, eu só vou dar um exemplo aqui. Então, dados dois complexos Z e W, calcule o módulo de Z vezes W e calcule o módulo de Z sobre W. Eu vou utilizar essa propriedade, tá? Para vocês verem que ganha tempo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Ao invés de multiplicar Z vezes W, que eu teria que fazer distributiva para depois calcular o módulo, eu vou aplicar a propriedade. Vamos ver quanto que resulta isso.
Então, aplicando a propriedade, isso daqui é igual a módulo de z vezes módulo de w. Então, eu vou calcular aqui separadamente, módulo de z vai ser raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 10. E o módulo de w vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar raiz de 5. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 10 vezes raiz de 5, tá? Eu fiz aqui, eu deixei da forma fatorada, tá? O 10 eu escrevi como 5 vezes 2. Multiplicação entre duas raízes, você pode juntar tudo numa raiz só. Ficaria raiz de 5 vezes 2 vezes 5, né? Que é raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Tiro o 5 da raiz, isso deu 5 raiz de 2. Ah, professora, eu prefiro multiplicar. Tudo bem, é da raiz de 50, você ia fatorar o 50. 50 é 25 vezes 2, né? 25 é 5 ao quadrado, você ia chegar no mesmo resultado, tá? O que eu proponho agora? Pausem o vídeo, vocês vão fazer z vezes w, tá? E depois vocês calculem um módulo desse resultado que vocês encontrarem. Tem que dar a mesma coisa. Continuando aqui, vou fazer esse item B também pela propriedade. Isso vai ser módulo de z sobre módulo de w. Eu já tenho esses valores aqui, isso fica raiz de 10 sobre raiz de 5, que dá raiz de 10 sobre 5, que é raiz de 2. Então, mais um exercício para vocês. Pausem o vídeo, façam z sobre w, vocês vão ter que fazer aquela multiplicação, né? Multiplicar em cima e embaixo da fração pelo conjugado de w, para depois, quando você encontrar o resultado, calcular o módulo. Tem que dar a mesma coisa, tá? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem? Primeiro, para verificar que os valores são iguais. Segundo, para vocês verem que do outro modo que vocês vão fazer, dá muito mais trabalho, principalmente nesse daqui, tá? Então, essa propriedade nos ajuda a ganhar tempo. Gente, essa aula fica por aqui. Assistam a videoaula 4, que a gente vai falar sobre a forma trigonométrica, e depois tentem fazer a atividade 2. Registrem as dúvidas nos comentários desse tópico, ou no mural, ou podem me mandar por zap também, tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem